Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as derivadas, tá? E aí, de início, a gente vai falar sobre a reta tangente, tá? Derivadas. E aí, de início, a gente vai falar sobre a reta tangente. Ok, então bora lá. Olha só, a partir do problema de definir a reta tangente, a gente consegue entender de uma maneira geométrica, tá? A, a derivada, tá bom? E aí, vou fazer o gráfico aqui pra vocês. Nós vamos fazer dois gráficos. Nesse gráfico, nós vamos ter dois pontos nesse plano cartesiano, tá? E esses dois pontos, eles determinam uma reta. Essa reta eu vou chamar de S de x, aqui é a curva da função f. Aqui nós temos x0, então aqui nós temos a f de x0. Aqui nós temos x, e aqui a gente tem a f de x, ok. Olha só, imagina que a gente tem essa reta S, tá? E a gente quer calcular o coeficiente angular dessa reta S, ok? O coeficiente angular, ele é calculado pela tangente de alfa, pela tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x, tá? E aí, a gente sabe que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Ok. O cateto oposto, né, a esse ângulo é o mesmo que esse. O cateto oposto a esse ângulo é a variação no eixo y, ou seja, né, a variação no eixo y de f de x e f de x0 é dada por f de x menos a f de x0. Assim como a variação no eixo x é dada por x menos x0. Por quê? Essa variação é que nos dá o comprimento, tá? O comprimento desse segmento aqui. Então, nós podemos escrever f de x menos a f de x0 sobre x menos x0. O que é isso? Isso aqui que a gente calcula é o coeficiente, tá? Angular de SX, que é igual a
f de x menos a f de x0 sobre x menos x0. E aí, o que a gente tem interesse, né? Vamos supor que nós quiséssemos, que nós temos interesse em aproximar o x de x0, certo? Ou seja, né? A gente quer tornar essa variação tão próxima, tão pequena entre x0 e x, certo? Então, quando o nosso x está tendendo a x0, né? Nós temos que o coeficiente angular, certo? Tende a f' de x. Quem é f' de x? F' de x é o limite da f de x menos a f de x0 sobre x menos x0, com x tendendo a x0, tá bom? Esse limite é o que nós chamamos de derivada, tá? E, vamos lá. Vamos para o segundo gráfico aqui. Novamente, nosso ponto. Opa. Aqui. Ok. Aqui é o gráfico de F. Só F. Aqui nós temos, né, a reta SX. Ok? E aqui nós temos uma reta que é chamada de reta tangente. Ou seja, essa reta tangente ela intercepta o gráfico da função, a curva, em um único ponto. Como a gente está aproximando, né, o x de x0, como a gente quer aproximar o x de x0, nós temos que a SX, a posição da SX, ela tende a ser a mesma que a da reta tangente, né? Então, à medida que x, que estava aqui, se aproxima de x0, a reta SX, ela tende a se aproximar da posição da reta T, da reta tangente, tá? Olha, a equação da reta tangente é dada por da reta tangente, tá? No ponto x0, ok? É dada por y menos a f de x0, que é igual a f' de x0 vezes x menos x0. Então, essa é a equação da reta tangente, tá? E é uma equação que vocês vão usar bastante. Ok? Então, bora lá. Olha, o que acontece? Para que a função, ela seja... Para que a derivada da função em um determinado ponto
para que uma função em determinado ponto seja derivável, nós temos que esse limite precisa existir. E aí, agora, a gente vai ver, tá? A definição formal de derivada, tá? Que é muito importante. E aí, a definição nos fala o seguinte, ó. Você tem f, uma função, e x0, um ponto do seu domínio. Ok? Esse limite, o limite, qual é o limite? Limite da f de x menos a f de x0 sobre x menos x0, com x tendendo a x0. Quando esse limite existe e é finito, a gente denomina derivada de f em x0, tá? E a gente indica como? Por f' de x0. E é assim que a gente lê, tá? Então, assim, nós temos que f' de x0 é igual ao limite da f de x menos a f de x0 sobre x menos x0, com x tendendo a x0, tá? Quando a gente fala que f é derivada em um determinado ponto, nós dizemos que f é derivável ou diferenciável nesse ponto, tá? Ok. E aí, nesse contexto, nós também temos o cálculo do limite, tanto o cálculo da derivada à direita e à esquerda, tá? Então, o limite, tá? Dadas as funções, dado x0, pertencência, né, ao intervalo e tudo mais, o limite da f de x menos a f de a sobre x menos a, com x tendendo a pela direita, é chamado de derivada à direita. E o limite da f de x menos a f de a sobre x menos a com x tendendo a pela esquerda é chamado de derivada à esquerda. Então, a gente também tem isso aqui, tá? A derivada à direita e a derivada à esquerda. Dessa função no ponto A, tá bom? Ok. E aí, quando a função, ela é derivável, né? Em todos os pontos do domínio, ela permite a derivada em todos os pontos do domínio, nós simplesmente dizemos que f é derivada, tá bom? Admite derivada. Ok. Então, a gente aí viu, né, a questão aqui do coeficiente angular, que é possível calcular o coeficiente angular da reta tangente, tá? No ponto x0, ok? E esse é é a representação gráfica, né, da reta tangente, tá? Só que tem uma questão aqui, tá? Olha só,
As funções que apresentam bicos nos seus gráficos, elas não são deriváveis naqueles pontos, tá? E aí, né, eu vou mostrar pra vocês. Então, agora, nós vamos ver o gráfico de uma função que possui o bico e que ela não é derivável em x0. Sim. Aqui, ó, aqui é o ponto x0 e aqui a gente vê um bico, tá? E aí a gente escreve que f não é derivável em x0. Olha só. Da definição, nós sabemos que f' de x0 é igual a limite da f de x menos a f de x0. Sobre x menos x0, com x tendendo a x0. A gente sabe isso da definição, certo? E aí, nós vamos considerar considerando h igual a x menos x0, disso nós temos que x é igual a h mais x0, certo? X é o valor que a gente quer aproximar, o valor de x x é quem a gente quer aproximar de x0, né? Aí, olha só, quando x tende a x0, nós temos h tendendo a 0. Então, nós temos que f' de x0 é igual ao limite da f de x0 mais h menos a f de x0 sobre h, com h tendendo a 0. E o que a gente faz? Ó, se a gente tem um conjunto, certo? Um conjunto dos pontos de onde f é derivável, certo? Definimos, aí a gente definimos a função derivada de f ou seja, né, f' de a em r dada por f' de x igual ao limite da f de x mais h menos a f de x sobre h, com h tendendo a 0. Essa é uma outra forma da gente expressar a derivada f', tá bom? E agora, vocês vão ver alguns exemplos. E aí, o nosso primeiro exemplo é o exemplo 4.1,
que ele pede pra gente calcular a derivada de f de x igual a x mais b, certo? Ó, nós, né? Nós sabemos usar, né? A gente já conhece a definição, então a gente escreve que pela definição a derivada é determinada por f' de x igual ao limite da f de x mais h menos a f de x sobre h, com h tendendo a zero, certo? Nós sabemos que f de x é igual a x mais b, ok? Quando a gente aplica a definição e a gente quer usá-la, né? A gente tem que também calcular a f de x mais h, certo? A f de x mais h é igual a vezes x mais h, mais b, tá bom? Ok. E aí, a gente fazendo, né? Fazemos f' de x usando a definição. Então, a gente tem f' de x igual a f de x mais h, ao limite da f de x mais h, ou seja, a vezes x mais h mais b menos a f de x, que é ax mais b, sobre h. Isso é igual ao limite de ax mais h mais b menos ax menos b sobre h, com h tendendo a zero. Posso simplificar? Posso simplificar. Então, eu tenho h sobre h. Ainda dá uma indeterminação. A gente tem uma indeterminação. Eu simplifico novamente. Eu tenho limite de a com h tendendo a zero. A gente já viu que o limite da constante com h tendendo a zero é a própria constante. É igual a A. Logo, f' de x é igual a A. Opa, aqui, prontinho, tá? Um outro exemplo 4.2. Esse exemplo, ele pede para calcular a derivada de novo. Então, vamos lá. Seja f de x igual a x ao quadrado. Calcule. Letra A, f' de x. Letra B, f' de 1. E letra C, a equação da reta tangente ao gráfico. Ao gráfico de f no
ponto 1 f de 1. Prontinho. E a gente começa a resolver. Vamos lá. E a gente vai usar a definição de novo. Pela definição, temos que a f' de x é igual ao limite de... Eu vou fazer direto, tá? Porque a gente já viu outro exemplo. De x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h com h tendendo a zero. Então, isso é igual ao limite de x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Isso é igual... Posso simplificar, então, eu tenho 2xh mais h. Vou colocar h ao quadrado, vou colocar h em evidência. Eu preciso, né, operar aqui com essa expressão para que a gente não tenha indeterminação. Então, h vezes 2x mais h. E aí, eu simplifico. Isso é igual ao limite de 2x mais h. Pronto, agora eu consigo calcular. Limite de 2x mais h com h tendendo a zero, isso é igual a 2x. Logo, f' de x é igual a 2x. Essa aqui é a letra A, tá bom? A letra B, vamos fazer agora. Olha, como f' de x é igual a 2x, temos que f' de 1 é igual a 2. 2 vezes 1, que é igual a 2. Pronto, ficou mais bonitinho. Letra C. Letra C. Vamos lá. Letra C. Olha só, presta atenção. Vimos que a equação geral da reta tangente ao gráfico no ponto x0, a gente viu isso, é dada por, vamos lá, y menos a f de x0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. x0 é o ponto de interesse, e ele quer a reta tangente no ponto 1 em f de 1, certo? O que a gente precisa fazer? Vamos lá. Ele quer no ponto x0 igual a 1, ok? A gente viu que f' de x0 é igual a f' de 1, que é igual a 2. Foi o que a gente viu. E a gente tem que a f de x0 é igual a f de 1, certo? Que é igual a 1 ao quadrado. Ok? Por que eu tô fazendo essas coisas? Porque eu preciso determinar esses valores aqui, ó. Esses valores eu preciso determinar para eu colocar, para eu expressar a reta tangente ao gráfico no ponto x0. Porque o x0 é o nosso ponto de interesse, tá bom?
Então, assim, temos y menos a f de x0, que é 1, é igual a f' de x0, que é 2, vezes x menos x0, que é 1. Então, y é igual a 2x, tô aplicando a propriedade distributiva, menos 2, menos 1 mais 1, então, y é igual a 2x menos 1. Aí, a gente conclui. Portanto, a equação da reta tangente ao gráfico no ponto 1 e f de 1 é y igual a 2x menos 1, tá? Essa é a equação da reta tangente. Ok. Vamos ver outro exemplo? Vou colocar aqui o exemplo 4.3, que ele fala assim, ó, se a f de x é igual a k, que é uma função constante, mostre que f' de x é igual a 0 para qualquer x pertencente aos reais. Ok, olha, vamos lá. Pela definição, temos limite da f de x, f de x mais h menos a f de x sobre x sobre h. Ok, com h tendendo a 0. Também sabemos f de x igual a k. Assim, temos que calcular f' de x igual ao limite sobre x mais h, certo? Olha só, a f de x igual a k, que é uma constante, sendo x qualquer valor, o que acontece, né? O valor que a gente tem como uma imagem dela não vai alterar, é o próprio k. Então, a f de x mais h é o próprio k. Então, a gente tem k menos k sobre h, com h tendendo a 0. Isso é igual ao limite de 0 sobre h. 0 dividido por h é igual a 0. Então, a gente tem que calcular o limite de 0 com h tendendo a 0. Isso é igual a 0, ok? Logo, temos que f' de x é igual a 0 para qualquer função constante. Isso vai ser muito importante para a gente lá na frente, quando a gente estiver usando só as regras de derivação, tá? Vejamos outro exemplo, tá? Aqui.
Então, eu tenho exemplo 4.4, ele dá a função f de x igual a raiz de x, e ele pede para a gente calcular f' de 2. Ok, olha, pela definição, nós temos que f' de 2 é igual ao limite, certo? Da raiz de x menos a raiz de 2 sobre x menos 2, com x tendendo a 2. Isso é igual, agora a gente multiplica, né, usa o artifício, né, de multiplicar pelo conjugado. Então, a gente tem limite da raiz de x menos raiz de 2 sobre x menos 2, com x tendendo a 2. Multiplica pela raiz de x mais a raiz de 2. Tanto o numerador quanto o denominador. Isso é igual a limite. Aqui a gente vai ter, né, x menos 2 sobre x menos 2 vezes a raiz de x mais a raiz de 2. Posso simplificar? Não posso? Posso. Então, eu tenho limite de 1 sobre raiz de x. E aí, a gente tem que isso é igual a 1 sobre raiz de 2 mais... Opa, só um minutinho. Isso é igual a... Isso é igual a raiz de 2 sobre raiz de 2, que é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 2. Logo, nós temos que f' de x é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 2. Um outro exemplo, ele pede pra gente mostrar, exemplo 4.5, mostrar que f de x igual ao módulo de x não é derivável em P igual a 0. Ok, então bora lá. E aí, ó, a gente faz o seguinte, a gente vai usar agora, né, propriedade, a definição de módulo, tá, para resolver esse problema. Olha, temos que calcular sempre é o limite da f de x menos a f de x0 sobre x menos x0, certo? Certo. Então, eu vou dar atenção à expressão f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, vamos lá. Então, eu tenho que f de x menos a f de 0, porque a gente quer calcular para o ponto P igual a 0. Sobre x menos 0, certo? Com isso, nós temos o seguinte, nós temos que o módulo de x sobre x, que é o que vai, né, nos restar. Ok? Isso aqui, ó, aqui fica módulo de x menos o módulo de 0, que é 0. Aqui fica x menos 0
Isso aqui é igual ao módulo de x sobre x, tá bom? Então, aqui temos que módulo de x sobre x é igual, a gente vai fazer a abertura do módulo, tá? Nós temos, vamos lá. Pela definição, a gente sabe que o módulo de x é igual a x se x é maior que zero. Maior ou igual que zero, certo? E menos x se x for menor que zero. Só que nessa situação, o x, ele não pode ser zero, tá? Então, a gente não vai incluir o zero na abertura do módulo. Então, eu tenho módulo de x sobre x. Então, eu tenho x sobre x, ok? Se eu tenho x sobre x, eu tenho 1. Se x é maior que zero. E o módulo de x é igual a menos x, se x é menor que zero. Então, vai sobrar o que para mim? Menos x sobre x. Isso é igual a menos 1, se x for menor que zero. Pronto? Porque o x não pode ser zero, senão a gente acaba indo de contra as regras dos números racionais. Olha só. Ao calcular o quê? Ao calcular o limite de f de x menos a f de zero com x, sobre x menos zero com x tendendo a zero pela direita, nós temos o seguinte, que a gente vai calcular o limite de 1 com x tendendo a zero pela direita. Isso é igual a quanto? 1. Calculando o limite da f de x menos a f de zero sobre x menos zero, com x tendendo a zero pela esquerda, nós temos que calcular o limite de menos 1. Isso é igual a quanto? Menos 1. Quando a gente faz esse cálculo, nós notamos que não existe o limite da f de x menos a f de zero sobre x menos zero com x tendendo a zero. Por que isso? Porque os limites laterais, tanto calculado com x tendendo à direita, quanto calculado pela esquerda, eles são diferentes. Então, o limite não vai existir, certo? Então, portanto, f não é derivável em p igual a zero, tá? E aí, a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver aqui eixo x e eixo y. O gráfico da função modular. A gente vai ver no gráfico, da função modular, que aqui, nesse momento, do gráfico da função, em x igual a zero, existe um bico, certo? Nota-se que o gráfico tem bico em x igual a zero, ou em p igual a zero.